a chuva cai. O lar é bênção pra quem vai chegar. Um bom lugar para se abrigar. Tantas crianças por aí sem lar, e a chuva cai. É preciso então o sol chegar. É preciso então agasalhar. Boa noite, boa noite. Toda criança quer um lar. Boa noite, Sueli. Quer amar. Boa noite, Mauro. Amar, amar. Se envolver nos braços teus, sorrir. Sentir o amor de Deus, enfim, viver. Pra ser feliz e entender que um dia o sol pra ela vai nascer. Amar, se envolver nos braços teus, sorrir. Sentir o amor de Deus, enfim, viver. Pra ser feliz e entender que um dia o sol pra ela vai nascer. Eu olho a chuva que vem lá do céu. Tantas crianças sem nenhum lugar. O sol pra elas também vai nascer. Um lar, um sol, um céu. Um lar, um sol, recomeçar a colher. Boa noite a todos. Que a paz e a luz do Mestre Jesus esteja sempre conosco. Nós colocamos esta música chamada Acolher. Ela fala de adoção, por Elizabeth Lacerda. Antes de mais nada, e de darmos início à nossa conversa da noite de hoje, elevemos o nosso pensamento, o nosso coração, para que possamos abraçar o nosso mentor espiritual, este companheiro de todas as horas, e humildemente pedir a Ele que nos leve até a presença de Maria de Nazaré, esta mãe tão querida, tão amorosa, para que através dela possamos chegar a Jesus, nosso irmão e mestre, rogando a Ele que humildemente possamos segurar em suas mãos, para que Ele nos leve até a presença de Deus, nosso Pai. E diante de Deus, vamos agradecendo por tudo que somos, por tudo que temos, mas principalmente por mais esta oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui, trabalhando a nossa evolução espiritual. A Ti, Pai amado, com o coração cheio de alegria, nos envolvemos na prece que Jesus nos ensinou quando aqui esteve encarnado entre nós. E humildemente dizemos: Pai, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja.
Mais uma vez, estamos aqui. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Rudney, sou o trabalhador voluntário da Seara Espírita Jardim das Oliveiras, aqui na cidade de Praia Grande, no bairro Oceã, e também da Casa Espírita Renovação, na cidade de Mongaguá. E fazemos também parte do grupo de teatro Elos de Amor desde 1999, que por enquanto está um pouco parado, né? Porque nós não temos a oportunidade aí por conta dessa pandemia. Antes de dar início, eu gostaria de agradecer ao convite feito pela nossa companheira Sueli. Muito obrigado. Eu acho que você está querendo castigar o povo, fica me convidando para eles ficarem me escutando, mas não tem nada não. Ao companheiro Mauro também, com toda a sua atenção. E a todos vocês que já estão aí nos assistindo. O tema que trazemos hoje é a adoção sobre a visão espírita. Então, para a gente começar entendendo o que é, o que é a adoção. Nós estamos aqui no mês de maio, e é interessante porque nesse mês de maio, no dia 25, comemora-se o Dia Nacional da Adoção. Isso foi implantado no nosso Brasil por uma lei em 2002. A adoção é um ato de aceitar uma criança ou adolescente em sua família, transformando-o em seu filho. A adoção cumpre propósitos de garantir o direito ao afeto de uma família a todas as crianças e jovens. Eu estou um pouco incomodado aqui, gente, porque a minha cachorrinha, a esposa, está trabalhando lá no centro espírita e ela está aqui do lado. Ela está louca para ficar no colo, mas agora não é tempo. Quando ela chegar daqui a pouco vai ficar mais fácil. Olha, fica quietinha aí. Vocês não peçam desculpas, né, por causa de barulho, a gente está fazendo tudo de casa. Para começar, eu gostaria de ler um trechinho desse livro aqui, é O Profeta, de Gibran, Khalil Gibran, que ele fala a respeito dos filhos. Então diz assim: e uma mulher que carregava o filho nos braços disse: fala-nos dos filhos. E ele disse: vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesmo. Vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos. Porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas. Pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós. Porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força para que suas flechas se projetem rápidas e para longe. Que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja a vossa alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Eu acho muito lindo isso, né? Nossos filhos, eles não são nossos filhos, né? Nós fazemos eles para o mundo. Para ilustrar também essa nossa conversa de hoje, nós vamos buscar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, um pequeno trecho, no seu capítulo 14, no item 5 e no item 8. E conta aquela passagem que Jesus está pregando e a sua mãe, né, e seus irmãos, então ele diz assim: e vieram a casa e concorreu de novo tanta gente que nem mesmo podiam tomar o alimento. E quando isto ouviram os seus, saíram para o prender, porque diziam: ele está furioso. E chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando parte de fora, o mandaram chamar. E estava sentado à roda de um crescido número de gente, e lhes disseram: olha que tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora. E ele respondeu dizendo:
quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E olhando para o que estavam sentados à roda de si, lhes disse: Eis aqui minha mãe, eis meus irmãos. Porque o que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão e minha irmã. No item 8, um trechinho também, diz assim: os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque este já existia antes da formação do corpo. O que dá a entender, não é? E aí tem toda aquela história de que existe a família espiritual e a família consanguínea. E nós nos unimos por afinidade. Então é importante, pois hoje nós somos filhos, amanhã seremos pais, maridos, esposas, e nós sempre vamos nos encontrar se existir um amor verdadeiro e tivermos esta afinidade, essa sintonia. Jamais nos separamos. Portanto, significa dizer que, pela visão espírita, todos nós somos adotados. Porque o único pai legítimo é Deus. Os pais da terra não são os nossos pais. Eles estão nossos pais. Porque a cada encarnação nós mudamos de pais consanguíneos. Mas em todas elas, Deus é sempre o mesmo pai. Interessante essa visão, não é? Porque nós falamos assim: somos todos irmãos, Jesus é nosso irmão, Deus é nosso pai. E a gente fala da boca para fora, mas na verdade, a verdade é essa: somos todos filhos adotivos. Porque existe só um pai. Né? Sabedores disso, nós espíritas temos a certeza da reencarnação. E vale lembrar, né, que aqueles que não acreditam, nós não devemos insistir para que acreditem, não vamos perder o nosso tempo. Até porque quando eles morrerem, né, eles vão descobrir que o que nós estamos falando é verdade e as suas dúvidas cessarão. Sabemos que o nosso retorno à carne também é fruto de um planejamento efetuado no plano espiritual. Ou seja, não existe acaso. Nossos filhos, portanto, nossos filhos biológicos ou adotivos, são companheiros do passado. Como já dissemos em outras oportunidades, nós somos herdeiros de nós mesmos. Nossa vida hoje é resultado do que fomos no passado. Aquela célebre frase que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Poderíamos ficar aqui horas e horas buscando, né, as causas do abandono de crianças, de jovens, e aí deixaríamos de fazer o que é o principal, que é falar da adoção, que se trata de um dos maiores atos de amor, e este amor a um filho adotivo não é menor do que se tem por um filho biológico. Divaldo disse uma vez, ele disse assim, e Divaldo tem mais de 600 filhos adotivos, né, adotados. É possível que esse amor seja maior usando o seguinte argumento, palavras de Divaldo: porque o filho biológico nós temos porque temos. E o adotado nós temos porque queremos. Nós mesmos é que vamos buscá-lo. Então o compromisso é muito maior. E como é que nós vamos buscar? Como é que a gente vai pegar? Não é? É por isso que o Evangelho explica essa questão dos laços de família. Nossos filhos amanhã podem vir como os grandes amigos, né? Quantos amigos nós temos que nós consideramos muito mais do que parentes? É isso. É a nossa sintonia, nossa ligação. E sabedores disso, nós sabemos que a responsabilidade dos pais permanece sempre a mesma. A fonte é o Mundo Maior Repórter, traz algumas estatísticas a respeito disso.
Diz que a adoção de crianças com necessidades espirituais é de mais ou menos 22%. Crianças com problemas de saúde. Por que demora na adoção? Pelo processo de escolha de perfil. Ah, eu sou louco para adotar uma criança. Mas aí começa. Eu não quero isso, eu não quero aquilo, tem que ter certa idade, a cor tem que ser essa, o gênero tem que ser esse, e assim por diante. Né? No Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes acolhidos, de aproximadamente 47 mil crianças e adolescentes que crescem em abrigos em todo o Brasil. Destes, somente 7.300 estão aptos judicialmente para adoção. E existem mais de 39 mil pessoas habilitadas para adotar. É interessante que essa conta não bate, né? Existem 39 mil famílias ou pessoas, né, que querem adotar. E 7.300 pessoas, criaturas, jovens e crianças, aptas a serem adotadas. E não acontece. O que a gente mais escuta é, poxa vida, é uma demora tão grande, né? A criança acaba crescendo, se tornando adulta nos abrigos, porque não tiveram a oportunidade. Então aqui, a estatística ela mostra que para cada criança na fila, há 5 famílias querendo adotar. E por que a conta não bate? É o perfil exigido pelos futuros pais, que contribui bastante para que isso não aconteça, ou seja, essa conta não fecha. 29% das famílias querem adotar somente meninas. Mais de 70% não aceitam ficar com os irmãos, ou seja, querem separar a família. 69% só aceitam crianças sem doenças, qualquer tipo de problema. Mais de 25% possuem problemas de saúde. O que nos leva a uma reflexão muito mais profunda. Por que a gente está falando isso como espíritas, né? Que nós temos todos aqueles conceitos de não julgar, não ter preconceito, não ter diferenciação com ninguém. Não é? E olha a estatística, o que nos mostra. Então, a reflexão que nos traz ela é mais profunda. Se adotar é um ato de amor, ao se fazer tantas exigências quanto ao perfil do adotado, qual será a verdadeira razão deste ato? Porque nós estamos falando aí de uma criança, de um jovem. Nós não estamos falando de um pet, né, por exemplo. Ah, eu tenho preferência pelo poodle, eu quero um shih tzu, eu quero... Né, fica fácil de você, mas um ser humano, nós estamos falando de um ser humano. E aí? Ali Peçanha diz, ainda temos os que adotam e devolvem. É isso mesmo, muito triste isso. Então, muitas vezes o ato de adotar é somente para suprir uma carência pessoal. E pode ocasionar situações porque transferimos ao ser uma falsa expectativa. É o que a Li Peçanha, ou Li Peçanha, desculpe se errei aí o gênero, tá comentando aqui. Acaba devolvendo. Porque não atinge aquela põe uma expectativa que não é. Adota simplesmente para dizer, não, eu fiz uma boa ação. Tem isso, né? É como a caridade. Dá a esmola, mas mostra para todo mundo. Então aquela necessidade real de ter uma companhia, uma criança, para dar todo... Liliane, obrigado Liliane. Fiquei preocupado se não estava cometendo um fora aqui. Né? Cria essa falsa expectativa. Não tem certeza daquilo que está querendo realmente. Uma outra questão interessante na adoção é se nós devemos ou não revelar aos nossos filhos que eles são adotados. E aí, o que vocês acham? Ocultar a verdade a seus filhos é com certeza
o maior erro que podemos fazer. Desde cedo devemos dizer a verdade. Na convivência de um lar, onde há amor, onde há o ensinamento de valores morais elevados, os filhos sentem-se mais amados, pois sabem que são frutos de afeição real. O útero que o gerou é o coração. Uma criança gerada pelo útero, coração, jamais, em tempo algum, ficará revoltada. Agora, o que revolta é a mentira. E outra, como pais, como orientadores, que exemplo estaremos dando baseado em mentira? Questionamentos poderão surgir. Nossa, mas por que eu fui abandonada? Porque, na verdade, e amenizar, porque quem somos nós para julgar aquele que se desfez de uma criança? Quem somos nós? Nós somos espíritas. Existe tanta coisa envolvida nesse processo todo. E essa mãe que doou, no mínimo, merece todo o nosso respeito. Porque ao invés de interromper essa gravidez e deixar que esta criatura não reencarnasse, ela deu a oportunidade da vida. Ela deu a oportunidade para que essa criatura cresça e evolua. É por isso que nós abominamos o aborto. Se você pode doar essa criança, fazer uma outra família, né? A Rosa está fazendo um comentário legal aqui, né? Quando ela diz que não considera uma caridade, né? A caridade, quando a gente fala de uma adoção, né? Nós que recebemos essa caridade. Nós não a fazemos, nós recebemos essa caridade. Porque Deus nos permite recebermos criaturas para orientar, para levar ao bom caminho. Quem está fazendo a caridade? Eles para conosco. De evoluirmos cada vez mais e realmente mostrar esse grande amor que temos para dar, não é? Então, valendo para os filhos biológicos ou adotivos, o diálogo franco, sincero e verdadeiro sempre será o melhor a fazer na condução dessas almas que nos deram para guiar. Não é? Nos foi dado. E quem seria esta criatura que nos foi entregue? Não será um ente tão querido, amado, que retorna para nós? Olha, a gente tem que pensar e muito. Quando se fala em adoção, muitas coisas também surgem, e aí vem uma situação assim, diria, delicada. Perguntas podem surgir. E a pergunta seria assim: o que dizer da adoção por casais homossexuais? Bom, creio que o simples fato de fazer esse questionamento já é um sinal de preconceito assim ao extremo, né? Mas a gente está aqui para conversar, trocar ideias. Como nós somos espíritas, nós sabemos que o espírito não tem sexo, né?
Mas para não entrar nesse aspecto, né, que demandaria uma outra palestra, basta nos dizer o seguinte: o amor não tem sexo. E como já vimos, né, as estatísticas, quantas crianças estão à espera de um lar que possam receber amor, cuidados e educação. E são escolhidos, né, por causa disso, daquilo que eu quero com o olho claro, e o verdadeira sentido da adoção não acontece por conta disso. Nesse caso aqui, vamos lembrar o caso recente que nós tivemos aí do passamento, né, do desencarne daquele ator humorista Paulo Gustavo, que tinha 2 crianças, né? No caso não eram nem adotivas, foram barriga de aluguel, né? Mas o amor que aqueles 2 tinham pela criança, e com certeza ainda tem, porque a morte não existe, deram um lar, deram carinho, deram tudo para essas crianças. Então, por que questionar a orientação sexual de cada um? Alguns podem dizer assim, vamos negar a oportunidade a esse casal, a oportunidade de ter uma criança? É puro preconceito. Vamos negar a oportunidade dessa criança ter um lar? De ter a oportunidade de estudar, de ser alguém na vida? O que tem a ver uma coisa com outra, não é? Alguns podem dizer que as crianças podem correr riscos. Oh, que risco? A esmagadora maioria dos homossexuais vem de famílias hétero. Ou seja, vejam que a discussão é sem sentido, é totalmente preconceituosa. Nós sabemos, já tem. Cada um é o que é. E o importante nisso tudo é que não se perca a oportunidade de doar amor. Estamos vivendo num mundo tão atribulado, tão maluco. Tivemos casos aí, quando eu falo nesses casos, vejo bem, evidente que nós ficamos indignados, né? Nós ficamos indignados com certas situações que a televisão nos mostra, que nos passa. O caso daquele menino no Rio de Janeiro, que o padrasto, com a conivência da mãe, veio a óbito. Uma mãe aqui que surtou e matou o filho também, uma criança linda, maravilhosa. Né? Por quê? Então, no mundo tão maluco, com tanta gente necessitada, a gente anda nas ruas, vê tanta criança abandonada, vivendo aí de esmolas e tudo mais. Por que negar a oportunidade àqueles que querem adotar? É muita reflexão, né? Uma das minhas filhas adotivas tem um sinal de família. Olha que legal. Rosângela, Serli. Poxa vida, bastante gente participando com a gente aqui, dando as suas opiniões. É que passa depressa, às vezes não dá para ver, né? O Mauro faz um comentário que é coisas que só o Espiritismo explica. E é verdade. Quando queremos respostas, né? É aqui que a gente vem buscar. E a reencarnação, ela explica tudo. Nós que acreditamos nisso, tudo tem uma razão de ser. E a reencarnação explica tudo. Como explicar, né? Aquelas pessoas tão miseráveis, outros tão abastados. Como explicar
gente tão bonita e gente desprovida de beleza. Estou falando em aparência, né? Não interior. Mas interior também, né? Tem gente que emana beleza interna. E tem gente que é a feiura em pessoa. Só o Espiritismo pode explicar por conta da reencarnação. E quantas vezes nós perdemos a oportunidade de demonstrar nosso amor aos nossos filhos, sejam eles adotivos, sejam eles biológicos, porque na verdade não tem diferença. Como dissemos lá no começo, todos nós somos adotivos. Todos. Pois o nosso pai é Deus. Os nossos pais biológicos, hoje eles não são, eles estão, né? Pela graça e a bondade divina do Pai, que nos colocou essas criaturas para que possamos guiar. Então por que fazer tanta diferença, tanta coisa? Trabalhando em casa espírita, fazendo cursos e tudo mais, tivemos a oportunidade de fazer caravanas, né? Acredito que muitos já o fizeram, de visitas a asilos, de visita a orfanatos. Eu já tive essa oportunidade, assim como já tive a oportunidade também, por conta do teatro, fazer peça infantil em casa espírita, para a meninada da evangelização, e tive algumas surpresas. Eu adoro criança, gosto muito de criança, mas eu tenho um problema muito sério. Quando a criança é mal criada, eu não tenho muita paciência não, confesso. Meia culpa. Mas é impressionante que parece que tem um ímã. Certa feita, em visita a um orfanato, tinha uma criaturinha lá que não largou de mim um minuto. E a coisa mais difícil naquele dia foi eu sair de lá e ir embora para minha casa. Isso aconteceu também numa apresentação de teatro. Uma criança também, que o pai não dava toda a atenção a ele, quem o levava era a avó. Para vocês terem uma ideia, a gente tinha um equipamento do teatro, de som, e eu ia com o meu carro e por ter que descarregar, o carro entrava no estacionamento lá do centro espírita. Terminada a apresentação, aquele dia eu não fazia parte do elenco, fazia parte da técnica, e essa criatura ficou ao meu lado, eu fazia o som, ela ficou ao meu lado o tempo todo e me abraçava e tá. Vamos embora, arrumamos a coisa, cadê a criança? Eu quero me despedir dele, né? Cadê? Procura aqui, procura ali lá. Ele estava escondido dentro do meu carro. Também foi muito difícil aquele dia ter que sair e ir embora. Então é a prova, né, dessa afinidade. O Espiritismo, essa doutrina bendita, como diz a Rita Maria aqui, ela não só nos consola, mas ela nos informa, ela nos orienta, ela nos dá um norte. Nós é que somos muito teimosos e muitas vezes não entendemos qual é o recado. No Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 13, item 18, vamos ver o que diz aqui, que é para a gente já ir até, de repente, finalizando a nossa conversa. Estou adorando essa interação. O Mauro confirma que existem muitas pessoas carentes de afeto, crianças e adultos. Mauro, principalmente nesses dias, eu não sei se vocês trabalham são voluntários em casa espírita. A nossa casa aqui na cidade do Oceano, em Mongaguá, ainda está fechada.
Mas aqui nós não paramos ainda, continuamos atendendo com todas as preocupações e as orientações que nos são dadas pelos organismos de saúde. E muita casa espírita, infelizmente, fechou, muitos trabalhadores sumiram, né? Se afastaram e agora estão retornando aos poucos, mas totalmente desequilibrados, desalentados. A quantidade de pessoas desalentadas que a gente tem encontrado tem nos deixado extremamente preocupados. Hoje mesmo tive a oportunidade de atender algumas delas, até cheguei meio que esbaforido aqui para fazer essa nossa live, que normalmente eu venho com calma, fico um bom tempo. Eu não tive nem muito tempo de me preparar, porque eu fui até a casa espírita, que por acaso é na minha rua, é um quarteirão daqui, para dar as orientações que a gente está à frente desse trabalho. Olha, hoje eu não vou poder ficar, que eu tenho outro compromisso, e fui lá. E no fim apareceram algumas pessoas que tinham a necessidade de conversar. Meu querido, não está fácil. Então essa nossa doutrina que tanto nos orienta, nos ajuda a ajudar as pessoas. E coitado daquele que abandonou e não tem a oportunidade de servir. Não é? Quantas pessoas precisam disso aqui, ó? A oportunidade de falar e você ter alguém que escute. E eu não estou falando de pessoas instruídas. Hoje mesmo atendi 2 médicas. Só não atendi mais gente porque eu tinha o compromisso, saí, mas deixei lá tudo organizadinho para que as pessoas... Com a necessidade de ouvir a palavra de Jesus. Buscando algo mais. O Mauro tem uma frase aqui muito legal, ele diz que eu costumo dizer que a cesta básica dada é a parte menos importante. O trabalho espiritual e emocional aos assistidos é a parte mais linda, com certeza. As pessoas que nos procuram, nós não estamos fazendo passes individuais, fazemos um passe coletivo. E criamos, né, nós transmitimos pelo Meet para as pessoas que não podem ir, que assistam, né, tomam o passe pelo virtual também. As pessoas não têm noção o quanto isso está fazendo bem para as pessoas. Quantidade imensa de pessoas com depressão, síndrome de pânico, toda... É a palavra, é o carinho, é o acolhimento. É você olhar para a pessoa e dizer assim, eu me importo com você. Eu tenho 5 minutos do meu tempo para escutar você. Fala o que você quiser. E isso não é diferente com adulto, com criança, com jovens. Essa pandemia teve seu lado maravilhoso, né? Os pais tiveram a oportunidade de conviver com os filhos. Olha que interessante. Porque muitos não tinham, né? Por força do trabalho, de muitas ocupações. Eu saio do trabalho, vou para a academia, depois da academia vou me encontrar com os companheiros num happy hour, não sei o quê. Então, bonito, happy hour, quase tortei a boca aqui. Né? E aí foram obrigados, né, a ficar dentro de casa e as pessoas começaram a se conhecer melhor. Começaram a ver a necessidade que a gente escuta aí, a necessidade de um beijo, de um abraço, ai que vontade, não pode. Coisa que a gente não dava valor, né? Eu digo a gente porque não vou apontar dedo para ninguém, né? E não é assim. Imagina isso, uma criança que hoje se encontra num abrigo, ou um idoso que se encontra num asilo. Muitos que foram abandonados, literalmente abandonados. Se a gente pode fazer alguma coisa, essas caravanas a que me referi, infelizmente por conta dessa pandemia também não está sendo possível fazer, mas é muito lindo. Não é, como disse o Mauro, não é levar a cesta básica ou aquela
a marmita, né? Muitas casas fazem a marmitinha para levar aos desabrigados. Não é isso. É levar o ouvido, é levar o abraço, é levar aquela palavra assim: olha, eu me incomodo com você. Eu estou aqui, não é para lhe trazer o alimento, estou aqui para escutar. Se você tiver alguma coisa para me falar, estou às suas ordens. A Rosângela diz que nós nos afastamos dos amigos e familiares. Olha, Rosângela, eu vou ser sincero para você. Eu era um crítico muito grande dessa coisa do celular, né? Porque as pessoas estavam ficando viciadas nisso. E eu criticava muito. Hoje agradeço a Deus, né? Porque se a gente não tivesse isso, imagina como seria, né? Imagina que terrível seria. E eu falo que eu sou crítico. Certa feita, fazendo uma palestra numa casa, na segunda fileira tinha uma senhora com o celular dentro da bolsa e digitando. E ela ria, que ela recebia a mensagem, ela ria. E eu ali, né, inclusive o chão era um pouco mais elevado, e eu me perdia, porque eu não sabia o que eu fazia, né? A minha vontade era ir lá e desligar aquele celular, né? Mas a gente não pode, a gente tem que manter. Então eu tinha muita aversão a isso, hoje não. Lógico que cada coisa no seu lugar, né? Então a gente tem que respeitar. A Rita diz aqui que ela é trabalhadora de uma casa espírita e está retomando depois de um ano, mais ou menos. Me sinto perfeitamente bem para esse novo início. Meu segredo é a prece. Prece mais prece, e aí ela tem mais alguns comentários. Mas é isso, viu, Rita? Mas muita gente abandonou, deixou de fazer até o evangelho no lar. O que é uma tristeza muito grande. Muito grande mesmo. Mas vamos lá, o Evangelho segundo o Espiritismo, que fala aqui no seu item 18, por um espírito protetor, Paris 1860. Só um trechinho. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste estar só e abandonado, sobretudo quando criança. Deus permite que existam órfãos, para nos animar a lhes servirmos de pais. Que divina caridade a de ajudar uma pobre criaturinha abandonada, livrá-la da fome e do frio, orientar sua alma para que ela não se perca no vício. Quem estende a mão a uma criança abandonada é agradável a Deus, porque demonstra compreender e praticar a sua lei. Lembrai-vos também de que frequentemente a criança que agora socorreis vos foi cara numa encarnação anterior. E se pudesseis recordar o que fazeis, já não seria caridade, mas o cumprimento de um dever. Assim, portanto, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem o direito à vossa caridade. Não a essa caridade que magoa o coração, não a essa esmola que queima a mão que a recebe, pois os vossos óbolos são frequentemente muito amargos. Quantas vezes eles seriam recusados se a doença e a privação não os esperassem no casebre? Dai com ternura, juntando ao benefício material o mais precioso de todos: uma boa palavra, uma carícia, um sorriso amigo. E aí vai. Confirma aqui o que a gente já falou, né? Vamos saber quem será essa criatura que nos busca, que nos procura? Olha só, que maravilha. O Mauro está dizendo aqui desde 2014, né, preparando para esse momento com a questão da comunicação. Eu achei lindo, maravilhoso quando fui convidado a participar desse grupo, sabendo esse histórico, né, da não existência de uma casa física, mas sim desse grupo formado por várias pessoas aí de vários lugares do Brasil, com um só objetivo, né, que é o estudo, é a compreensão. E como é bom a gente poder colaborar de alguma forma com isso, né? O quanto é importante. E aí o nosso Evangelho nos fala isso, né? O quanto é importante a gente estar acolhendo. A música que eu coloquei no início
Elizabeth Lacerda também fala desse acolhimento. Né? Nós somos criaturas que temos Jesus como nosso guia e modelo, e toda a vida de Jesus ela pode ser resumida numa palavra só, e essa palavra é amor. Se nós nos dizemos seguidores desse Jesus, por que não praticamos constantemente essa coisa do amor? O Mauro coloca aqui aquela questão da cesta básica. Não é só a cesta básica. Quando a gente solicita nas casas, né, agora nem tanto, porque está tudo fechado, as doações de roupas, tal, sempre falamos, olha, por favor, tome o cuidado que quando doarem a roupa, né, que a roupa esteja limpa, que não falte botão, que não esteja rasgada. E o mais importante disso tudo não é nem isso, é o alimento e a roupa. O mais importante de tudo é que aquela roupa, aquele alimento esteja impregnado com o nosso amor. Porque o alimento, a roupa que vai com o nosso amor, cura a gente. Cura, acreditem. Jesus curava por causa do amor que ele tinha àqueles que necessitavam. Eu vou finalizar a nossa conversa de hoje. Todas as manhãs, eu, para alguns grupos, e coloco no Instagram também e no Facebook, eu leio uma poesia. Isso já faz mais de ano. E essa resolução eu tomei por conta das coisas que eu estava vendo, né? Só notícia ruim, morte, uma desgraceira danada. Eu falei, então eu quero colaborar de alguma forma com alguma coisa boa. Então, todo dia eu leio uma poesia, um poema espírita. E um amigo fez questão e abriu inclusive agora um YouTube que eu vou começar a gravar, né, no YouTube uma poesia. Não sei se todo dia ou toda semana, depois a gente divulga aí, para trazer essa palavra, né, essa coisa bonita tal. E hoje eu vou ler para vocês, para finalizar, aqui de Jorge Faleiros, chama-se Saudade Vazia, que ela explica bem, mais ou menos, essa coisa toda que nós falamos aqui, né? Então, saudade vazia. Desde muito chorava o belo filho morto num desastre de mar em suntuoso falucho. Triste a fidalga anciã vivia em pranto e luxo, no esplêndido solar ao pé do velho porto. Certo dia a criada, em rijo desconforto, dá-lhe um pobre enjeitado, um magro e pecorrucho. Ela clama, não quero, isto é morcego e bruxo, tem na face de monstro o nariz feio e torto. E a dama solitária em angústia insofrida, atravessou a morte e acordou noutra vida, buscando ansiosa e rude a afeição do passado. Debalde soluçou na lição do destino, ao desprezar na terra o infeliz pequenino, recusara orgulhosa o filho reencarnado. Olha que lição, né? O orgulho, a vaidade, imagina. E de repente aquela criatura que nos é entregue, ou que chega até nós, é um ente querido que partiu e que pela bondade do Pai, nos foi permitido um reencontro. E é isso, gente. Eu espero que tenhamos tido uma noite agradável, pelo menos para mim foi ótimo estar com todos vocês, pelos comentários, pela participação, e isso é muito legal, né, que todos participem. E aqui me despeço
agradecendo do fundo do meu coração por vocês terem me escutado até esse momento, e rogo ao Pai que possamos estar novamente em outras oportunidades, sempre conectados, coração a coração, como digo no final das minhas poesias, ou melhor dizendo, das poesias que eu leio, e que possamos vibrar por toda a humanidade, em especial a humanidade que sofre, e que esse Pai amoroso nos dê força, sabedoria, para que amanhã sejamos melhores do que fomos hoje. E que estejamos sempre de braços abertos, assim como Jesus nos deixou, quando muitos ainda cruzam os braços diante de tantas necessidades. Muito obrigado, gente. Que assim seja. Até uma próxima. Obrigado, Mauro. Obrigado, Sueli. Obrigado, Neuza, Li, Rita, Silvana, Ademário. Fera, hein? Ademário é fera. Fiquem com Deus. Até uma próxima. Boa noite. Eleonora, tchau, tchau.